Boa noite, vamos para mais um dia de leitura do livro A Cultura do Jejum, Luciano Subirá. Hoje nós estamos no 8º dia. Disciplina negligenciada. Alguns não praticam o jejum por ignorância, não conhecem os princípios bíblicos ou talvez não entenderam aquilo que leram. Outros deixam de fazê-lo por negligência, e as razões nesse caso podem variar. Pode ser que não consigam dominar a sua própria carne, ainda que tenham tentado algumas vezes, ou quem sabe simplesmente não queiram lidar com o desconforto da parte inicial do processo. Mas o que realmente me incomoda são aqueles que, para justificar a sua omissão, tentam criar uma doutrina para sustentar aquilo em que decidiram por conta própria acreditar, quando a ordem correta seria que as Escrituras determinassem o que devemos crer e praticar. Já vi, por exemplo, o uso da afirmação de Paulo: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. 1 Coríntios 8:8. Como alegação de que comer ou deixar de comer, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Para começo de conversa, o contexto da afirmação nos versículos anteriores e posteriores era abster-se ou não de alimentos específicos. O apóstolo tratava de comidas consagradas a ídolos, como estilo de vida, considerando se era ou não correta a abstenção, ou seja, Paulo estava tratando de princípios. O texto certamente não se refere a jejum. É certo que alguém pode agradar a Deus tanto comendo, 1 Coríntios 10:31, como jejuando. De igual modo, pode desagradá-lo em qualquer um dos estados. A questão não é apenas o que se faz, mas também como se faz. Aliás, vale dizer que um dos pontos principais do ensino de Jesus acerca do jejum dizia respeito a não o praticar como motivação errada. Ele tratou do como. Nem a frase de Paulo aos Coríntios, que na verdade é usada fora do seu contexto, nem a correção de Cristo acerca da motivação de jejuar podem ser considerados fundamentos bíblicos contra o jejum. Creio que há um chamado divino para que a igreja contemporânea redescubra a prática de jejum. Dessa forma, avance a uma nova dimensão de relacionamento com o Senhor. Para que isso aconteça, é necessário adentrarmos da mesma forma em uma nova dimensão de entendimento a respeito dessa tão importante disciplina. É fato que para muitos cristãos, tal compreensão ainda se encontra um tanto distante. John Wesley, fundador do metodismo, comentou acerca dessas complicações que são criadas em torno do assunto. De todos os meios de graça, o jejum tem sido o mais mal compreendido. Dificilmente haveria outro assunto dentro da religião no qual os homens tenham chegado aos maiores extremos. Alguns o exaltam acima de todas as escrituras e da razão. Outros o desconsideram por completo. Parecem estarem vingando-se ao desvalorizá-lo, tanto quanto outros o supervalorizavam. Alguns falam sobre o jejum como se fosse o máximo do máximo, se não for o fim em si mesmo. Parece-lhes estar infalivelmente ligado a ele. Outros dizem que não significa absolutamente nada. É um trabalho infrutífero, sem relação alguma com a graça. Ora, é certo que a verdade está entre um e outro. O jejum não é o máximo do máximo e também não é nada. Não é um fim, mas um meio precioso. É um meio ordenado pelo próprio Deus. É um meio pelo qual, devidamente empregado, Deus certamente nos dará a sua bênção. Mahesh Chavda, pastor queniano radicado nos Estados Unidos, um dos maiores jejuadores contemporâneos, a quem já citei e ainda citarei várias vezes, declarou: quase todo cristão com quem conversei tinha alguma questão e alguma ideia errada sobre o jejum. É com tristeza que afirmo que o jejum é uma das questões mais mal compreendidas da vida. Esta razão pela qual escrevi este livro, promover reflexão e entendimento bíblico correto. Continuaremos a caminhar juntos ao longo dos capítulos, construindo progressivamente a visão que devemos ter como cristãos sobre o jejum. Capítulo 5. Estimulados a jejuar. O jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, até mesmo nós mesmos, para alcançarmos o que estamos buscando para o reino de Deus.
Seguirei ampliando tanto a definição como a aplicação prática do jejum ao longo do livro, mas por ora quero abordar o assunto compartilhando um pouco da minha história sobre como fui introduzido ao exercício do jejum. Acredito que a prática do jejum deva não apenas ser explicada à luz das Escrituras Sagradas, como também precisa ser estimulada entre os santos. Nasci e cresci num lar cristão. Logo ouvia falar sobre jejum desde criança, embora por muito tempo ignorasse seu significado e propósito, já que havia ouvido mais menções à prática do que de fato explicações. Sabia pelo ambiente ao qual me encontrava exposto que jejuar implicava em não comer. Testemunhei por muitos anos meu pai, Juarez Subirá, atender a uma convocação de líderes da denominação na qual fora ordenado ao pastorado para jejuar no feriado do dia 15 de novembro, data em que comemoramos a proclamação da República, em favor de um avivamento em nossa nação. Sei que não era a única ocasião em que ele jejuava, mas era evidente que papai possuía um compromisso anual com a intercessão naquela data simbólica. Nunca soube se meu pai fez algum jejum maior do que 2 dias. Esse é o período mais longo de jejum que lembro ter ouvido mencionar. Aliás, vale ressaltar que na época havia uma crença generalizada de que não se devia falar em hipótese alguma sobre as experiências pessoais do jejum. Tal entendimento equivocado provinha de uma interpretação igualmente errada do ensino de Jesus acerca dessa tão importante disciplina da vida cristã. Podemos comentar que jejuamos? Certas pessoas são extremistas quanto à descrição do jejum, enquanto outras, por sua vez, à semelhança dos fariseus, incorrem no erro de tocar trombeta diante de si. Entretanto, um erro não nos deveria levar a outro. Fugir da autopromoção não implica necessariamente estabelecer um código de absoluto silêncio a respeito da prática do jejum. Consideremos as palavras do nosso Senhor. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Mateus 6, 16, 18. Jesus condenou o exibicionismo dos fariseus que fazia questão de aparecer contristados aos homens para promover uma aparente espiritualidade. Entretanto, ele não proibiu de comentar sobre a prática de jejuar. Isso seria contraditório ao fato de existir registro bíblico do jejum feito pelo próprio Jesus. Como se sabe que Cristo, que estava sozinho no deserto, fez um jejum de 40 dias? Certamente porque ele contou. É claro que não significa que nosso Senhor tenha saído alargando sua experiência a todo mundo, mas que discretamente repartiu sua experiência com os discípulos. E o que dizer de jejuns coletivos como o dos líderes da igreja em Antioquia? Não haveria como mantê-lo em segredo. A orientação de Cristo sobre a discrição com relação ao jejuar concorda com o seu ensino sobre fazer em secreto. Jejuar, orar e dar esmolas. Em uma demonstração de que estamos fazendo ao Pai Celestial e não aos homens. Contudo, há que se reconhecer que suas orientações foram dadas em um contexto muito específico. O mestre abordava a motivação errada por trás de práticas corretas como jejum, oração e esmola. Antes, porém, de detalhar aquilo que o nosso Senhor ensinava, devemos considerar outras palavras de Jesus, no mesmo sermão, um pouco antes de falar sobre a questão que estamos examinando. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Se fosse proibida a notoriedade de nossas boas obras, como seria possível resplandecer a luz diante dos outros? Como seria possível os homens verem as boas obras que praticamos? Penso que o diferencial seja encontrado na parte final da declaração de nosso Senhor. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O ponto em questão é quem recebe a glória, Deus ou o homem. Se agirmos corretamente, o que inclui um alinhamento das motivações do coração, o Pai Celestial será glorificado. Não era isso, porém, que os hipócritas, confrontados no Sermão do Monte, estavam fazendo.
É só observar o teor da exortação de Cristo. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmolas, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6, 1, 2. Acerca da frase, para serem vistos por eles, John Wesley comenta: o simples fato de sermos vistos enquanto fazemos quaisquer dessas coisas é uma circunstância puramente indiferente. Mas fazê-los com o propósito de sermos vistos e admirados, isso é que o nosso Senhor condena. Quando Jesus falou sobre o não tocar trombeta, referia-se àqueles que desejavam reconhecimento pessoal. Não há registros bíblicos nem históricos que sustentem uma prática literal de tocar trombeta no ato da esmola, o que sugere o emprego de uma alegoria que remete à intenção de chamar a atenção para si. Ou seja, a esmola daquelas pessoas não intencionava glorificar a Deus, mas sim a elas mesmas. Por isso, o rótulo de hipócritas coube-lhes tão bem, uma vez que o termo grego hipócrites significa intérprete, ator, artista de teatro, razão pela qual passou a ser usada para indicar um dissimulador ou impostor. James Shelton comenta o uso dessa expressão. Era originalmente usado para descrever atores, apropriado aqui visto que o doador ostentoso está representado para uma audiência. Aprendi desde garoto que a Bíblia explica a si mesma. Ela é perfeitamente harmoniosa, ou seja, as diferentes porções bíblicas não concorrem entre si. Elas se completam. Sendo assim, como conciliar a ordem de Jesus para que nossa luz brilhe diante dos homens com a ordem de não tocar trombeta diante de si? Cristo estava condenado à autopromoção, que busca glória para si, e não a possibilidade de compartilhar com o coração correto as práticas da vida cristã, que glorificam a Deus. A Bíblia fala, por exemplo, de pessoas que davam esmola. Em Jope havia um discípulo chamado Tabita, nome que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Atos 9:36. O texto enfatiza que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas. Qual o propósito de tal informação? Ajudar a promover o ego daquela irmã? Claro que não. Era estabelecer um padrão de comportamento a ser imitado. Observe a instrução de Paulo e de Timóteo. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 70 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos seus santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. 1 Timóteo 5, 9 e 10. Como alguém seria recomendado pelo testemunho de boas obras? Se as mesmas nunca fossem vistas e pudessem ser comentadas? A questão, como atestamos, é o coração. Isso explica o contraste entre o testemunho da doação de Barnabé, Atos 4, 36 e 37, e a de Ananias e Safira, Atos 5, do 1 ao 4, apresentados em sequência narrativa bíblica. Consideremos outro exemplo. Sabemos que Jesus mantinha uma vida de oração. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Entretanto, a mesma escritura que fala da vida de oração de Cristo condena a autopromoção dos fariseus por meio de suas orações. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Mateus 6:5. O problema nunca foi o ato de informar sobre a prática da oração, e sim a motivação por trás de fazê-lo. Cristo normalmente orava a sós, sem procurar ser visto pelos homens. Contudo, sua vida de oração, que não era absolutamente sigilosa, estimulou seus discípulos a desejarem desenvolver a mesma prática. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1.
É necessário considerar ainda que há uma lógica sendo construída no ensino de Jesus ao Sermão do Monte. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus, portanto, não pode ser analisado desconectado do capítulo 5. Ao examinar a linha de pensamento desenvolvida no decorrer da exposição de Cristo, entende-se que o ponto crucial não trata daquilo que é praticado do lado de fora, mas daquilo que se encontra no lado de dentro, no coração. Martin Henry comenta: assim como devemos fazer melhor que os escribas e fariseus, evitando os pecados do coração, o adultério do coração e o assassinato do coração, devemos igualmente manter e seguir a religião do coração, fazendo o que fazemos a partir de um princípio interior e vital, para que possamos ser aprovados por Deus e não para sermos aplaudidos pelos homens. Quando Jesus contou a parábola dos 2 homens que foram orar no templo, mencionou um fariseu que se orgulhava de jejuar 2 vezes por semana, Lucas 18:12. É claro que o erro não estava na disciplina dos jejuns regulares nem na possibilidade de outras pessoas tomarem conhecimento do fato, mas sim em gloriar-se disso, em um coração com motivação errada e busca de justiça própria. A razão de esse ensino ter sido comunicado é apresentada por Lucas. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezam os outros. Lucas 18:9. Em outras palavras, errado não era o que aquele homem fazia, e sim como e por que fazia. Encerro essa parte da discussão com uma observação semelhante feita por John Piper. A questão crucial não é se as pessoas sabem que você está jejuando, mas se você deseja que elas saibam que você está jejuando e assim se deleitar com a admiração delas. Amém? Então por hoje é só, pessoal. Uma boa noite a todos e até.